Santa Clara de Assis. Imagine uma jovem que, desde a infância, era tão diferente das outras crianças que despertava a admiração e o espanto daqueles ao seu redor. Em vez de brincar, ela buscava a oração, a caridade e a penitência. Esta é a história de Santa Clara, uma mulher cujo amor a Deus e devoção ao Santíssimo Sacramento a tornaram uma figura de destaque na história da Igreja. Em nosso vídeo de hoje, você vai descobrir como a coragem e a fé de Santa Clara salvaram uma cidade inteira dos sarracenos, e como sua dedicação deu origem a uma nova ordem religiosa. Prepare-se para uma jornada inspiradora de fé, sacrifício e milagres. No dia 12 de agosto, a Igreja celebra Santa Clara que entrou para a glória em 1253. Santa Clara nasceu em Assis, na Itália, filha de pais ricos e piedosos. O nome de Clara foi-lhe dado em virtude de uma voz misteriosa que sua mãe, Hortulana, ouviu quando, antes de dar à luz a filha, fazia fervorosas orações diante de um crucifixo. Nada temas. Disse aquela voz, o fruto do teu ventre será um grande lume, que iluminará o mundo todo. Desde pequena, Clara era em tudo bem diferente das companheiras. Quando meninas dessa idade costumam achar agrado nos brinquedos e bem cedo revelam também qualidades pouco apreciáveis, Clara fazia grande exceção à regra. Seu prazer era rezar, fazer caridade e penitência. Aborrecia a vaidade e as exibições, e tinha aversão declarada aos divertimentos profanos. O procedimento estranho de Clara provocou os mais veementes protestos dos pais e parentes, que tudo tentaram para tirá-la do convento. Clara, contudo, opôs-lhes resistência enérgica. Naquele tempo vivia o grande patriarca de Assis, São Francisco. A este se dirigiu Santa Clara, comunicando-lhe o grande desejo que tinha de abandonar o mundo, fazer o voto de castidade e levar uma vida de perfeita pobreza. São Francisco reconheceu em Clara uma eleita de Deus e animou-a a persistir nas piedosas aspirações. Depois de ter examinado e sujeito a duras provas o espírito da jovem, aconselhou-lhe que abandonasse a casa paterna e tomasse o hábito de religiosa. Foi num domingo de Ramos que Clara executou este plano, dirigindo-se à igreja da Porciúncula, onde São Francisco lhe cortou o cabelo e lhe deu o hábito de penitência. Clara contava apenas 18 anos quando disse adeus ao mundo e entrou para o convento das Beneditinas em Assis. Sabendo que os sarracenos já iam subir os muros do convento, Clara, obedecendo a uma inspiração superior, recorreu a Jesus no Santíssimo Sacramento, tomou da custódia e, assim munida, enfrentou o inimigo, do qual se apoderou grande pânico. Refugiou-se ao altar e, com a outra mão, mostrou aos pais a cabeleira cortada e disse-lhes: E deveis saber que não quero outro esposo, senão Jesus Cristo. A este escolhi e não mais deixarei. Tais palavras causaram pasmo aos parentes, que não podiam deixar de manifestar-se admirados de tão provecta virtude. Clara tinha uma irmã mais nova, de nome Inês. Esta, convidada e animada por Clara, poucos dias depois imitou o exemplo da irmã e, abandonando a casa paterna, entrou para o convento onde estava Clara. Com este passo da jovem não se conformaram os parentes que, em número de 12, a arrancaram dos braços de Clara, para levá-la para casa. Quando, porém, chegaram à portaria do convento e à força tentaram arrebatar Inês, ela gritou em alta voz: Vem em meu socorro, minha irmã, e não permitas que me tirem dos braços do meu Senhor Jesus Cristo e me privem de tua amável companhia. Pela forte resistência saiu vitoriosa e São Francisco deu-lhe o hábito de religiosa. Inês contava apenas 14 anos. São Francisco adquiriu a igreja de São Damião e uma casa contígua para as novas religiosas, às quais se associaram outras companheiras. Sob a direção de Clara, formaram a primeira comunidade, que, desenvolvendo-se cada vez mais, tomou a forma de nova ordem religiosa. Esta ordem, de origem tão humilde, tornou-se célebre na Igreja Católica, a que deu muitas santas e muito trabalhou e trabalha para o engrandecimento do reino de Cristo sobre a terra. Obedecendo à ordem de São Francisco, Clara aceitou o cargo de superiora, que exerceu durante 42 anos. Clara deu à ordem regras severas sobre a pobreza. Uma oferta de bens imóveis, que o Papa fez à ordem, Clara respeitosamente recusou. Não só na observação da pobreza, como também na prática de outras virtudes, Clara era modelo exemplaríssimo para suas filhas espirituais. Grande foi sua satisfação quando a própria mãe e outras parentas pediram admissão na ordem.
Além destas, 3 fidalgas da casa Ubaldini ingressaram na nova ordem das Clarissas. Julgaram maior honra associar-se à pobreza de Clara do que viver no meio dos prazeres de um mundo enganador. Na prática da penitência e mortificação, Clara era de tanto rigor, que seu exemplo podia servir mais de admiração e espanto, do que de imitação. O próprio São Francisco aconselhou-lhe moderação, porque, do modo como vivia e martirizava o corpo, era de recear que não pudesse ter longa vida. Severíssima consigo mesma, era inexcedível na caridade para com o próximo. O maior prazer de Clara era servir os enfermos. Uma das virtudes que se lhe observava era o grande amor ao Santíssimo Sacramento. Horas inteiras do dia e da noite passava nos degraus do altar. O Santíssimo Sacramento era seu refúgio, em todos os perigos e dificuldades. Aconteceu que a cidade de Assis fosse assediada pelos sarracenos que, a serviço do imperador Frederico II, inquietavam a Itália. Os guerreiros já tinham galgado o muro, justamente onde estava o convento das Clarissas. A superiora enferma guardava o leito. Tendo notícia da imediata invasão dos bárbaros no convento, Clara levantou-se e, ajudada pelas filhas, dirigiu-se ao altar do Santíssimo Sacramento, tomou nas mãos a custódia com a sagrada hóstia e, assim munida de Deus Nosso Senhor, dirigiu-lhe o seguinte apelo em voz alta: "Me quereis, Senhor, entregar aos infiéis estas vossas servas indefesas, que nutris com vosso amor? Vinde em socorro de vossas servas, pois não as posso proteger." Ditas estas palavras, ouviu-se distintamente uma voz dizer: "Serei vossa proteção hoje e sempre." Os fatos provaram que não se tratava de coisa imaginária. Dos sarracenos apoderou-se um pânico inexplicável, grande parte deles fugiram às pressas, ou alguns, que já haviam galgado o cimo do muro, caíram para trás. Foi visivelmente a devoção de Santa Clara ao Santíssimo Sacramento que salvou o convento e a cidade do assalto do inimigo. Outros muitos milagres fez Deus por intermédio de sua serva, que a estreiteza de espaço não nos permite narrar. Clara contava 60 anos, dos quais passará 28 sofrendo graves enfermidades. Por maiores que fossem as dores, nenhuma queixa lhe saía da boca. Na meditação da sagrada paixão e morte de Nosso Senhor achava o maior alívio. "Como passa depressa a noite", dizia ela, ocupando-me com a paixão de Nosso Senhor. Em outra ocasião disse: "Haverá homem que se queixe, vendo a Jesus derramar todo o seu sangue na cruz?" Sentindo a proximidade da morte, recebeu os santos sacramentos e teve a satisfação de receber a visita do Papa Inocêncio IV, que lhe concedeu uma indulgência plenária. Quase agonizante, disse ainda estas palavras: "Nada temas, minha alma, tens boa companhia na tua passagem para a eternidade. Vai em paz, porque aquele que te criou, te santificou, te guardou como a mãe ao filho e te amou com grande ternura. Vós, porém, meu Senhor e meu Criador, sede louvado e bendito." Em visão, apareceram-lhe muitas virgens, entre as quais uma de extraordinária beleza, que lhe vieram ao encontro para levá-la ao céu. Santa Clara morreu em 12 de agosto de 1253, mais em consequência do amor divino do que da doença que a martirizava. Foi em atenção aos grandes e numerosos milagres que se observaram em seu túmulo que o Papa Alexandre IV, 2 anos depois, a canonizou. Reflexões. Haverá quem se queixe, vendo a Jesus Cristo na cruz, coberto de sangue? A meditação da sagrada paixão e morte de Jesus Cristo dava força a Santa Clara para sofrer com paciência as dores da doença. A mesma meditação produziria em ti o mesmo efeito, se em teus sofrimentos te lembrasses das dores que Jesus Cristo sofreu por teu amor. Vendo Jesus na cruz, a nada se reduz o que te faz sofrer. Jesus era inocente e sofreu mais do que jamais sofreu homem algum. És pecador e mereceis muito mais do que sofres. Deves sofrer e te resignar, se quiseres assemelhar-te a Jesus Cristo e ser por ele amado. Olha o exemplo dos santos. Podes imitá-los, se te encheres de coragem. Na igreja de São Damião, o Senhor concedeu à sua esposa, Santa Clara, muitas consolações e mostrou-lhe favores insignes. Também em tuas orações podes receber de Deus grande auxílio. Se tivesses devoção igual a Jesus Eucarístico, os mesmos efeitos poderias experimentar. Se Nosso Senhor andasse entre nós, como andou na terra da Palestina, cheio de confiança te dirigirias a Ele, certo de alcançar da sua bondade o que desejasses. Que diz a nossa doutrina sobre o Santíssimo Sacramento?
Não é real a presença de Jesus Cristo na hóstia consagrada? Pois se esta é a tua fé, por que te portas como se não acreditasses nesta verdade? Se está presente no Santíssimo Sacramento, então é o mesmo que fez ressuscitar o jovem de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Se Jesus está no Santíssimo Sacramento, então entre ele e aquele que fez o milagre da multiplicação dos pães, não há diferença nenhuma. Não deve, portanto, ser outra a tua fé. Por que não procuras Jesus no Santíssimo Sacramento, quando tua alma se vê atribulada, quando a dor te oprime o coração? Se aos homens abres o coração e em suas palavras procuras consolo e conforto, por que não fazes a Jesus tuas confidências? Procura o Santíssimo Sacramento, aviva a tua fé neste mistério da nossa religião e, como Santa Clara, encontrarás quem te console, proteja e defenda. Santos cuja memória é celebrada hoje. No sul da França, São Procário, abade do convento de Lerieux, com 500 monges, que morreram sob os golpes dos bárbaros. Em Augsburgo, na Alemanha, Santa Hilária, mãe de Santa Afra Mártir, foi agarrada pelos perseguidores quando rezava sobre o túmulo de sua filha e atirada à fogueira. Junto com ela morreram suas empregadas Digna, Euprepia e Eunomia. Na mesma cidade e no mesmo dia morreram pela fé Quiriaco, Largio, Crescenciano, Mime e Juliana, em 304. Em Faleria, na Itália, a morte de São Graciliano e de Santa Felicíssima, Virgem. Ambos foram achados dignos de morrer pela fé e, desta maneira, conquistar a coroa da glória, em 45. O sacerdote tonquinês Tiago Nan e 2 cristãos Antônio de Miguel Min passaram pela morte do martírio em 1827. Santa Clara, rogai por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedestes a Santa Clara seguir o caminho da pobreza, fazei que, por sua intercessão, possamos também nós caminhar na simplicidade de coração, buscando sempre a vossa face e colocando-nos inteiramente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.